Então aqui nós já vamos nos preparando para iniciar a nossa live, onde vamos tratar aí, né, do papel do homem branco, seja lá o que isso queira dizer, na luta antirracista. Então o pessoal está entrando, Cassiana já está aqui prontinha para entrar já. A Cassi entra nesse momento. Já vou te colocar aqui, Cassi, que aí a gente vai conversando com o pessoal que está chegando antes da gente começar, tá bom? Então, estamos aqui já entrando com a professora Cassiana. Ei, Cassi! Olá! Boa noite! Boa noite! Que mulher linda, meu Deus! Para a gente conversar nessa noite. Que coisa Ótimo. Legal. O pessoal o áudio tá bom? Aí. Para mim tá, pessoal que está ouvindo, que está nos acompanhando aí, o áudio tá legal. Eu vou subir um pouquinho aqui a câmera aqui, ó. Que aí fica ok. Só que agora você ficou de lado. Fica de lado, fica em pé. Na outra posição. Isso aí. Tem pé. Isso. Então, se tem muita gente que nos acompanha durante a semana, Cássio, acho que algumas pessoas vão assistir depois. Já começando aqui, porque eu sou chatinho com horário, né? Essa pontualidade maluca. Os orientandos do Flávio, né? Então, assim, é uma alegria enorme. Uma alegria enorme te receber aqui no meu perfil. A casa é nossa, esses amigos são nossos, as pessoas que estão aqui conosco. Vou começar falando de onde que veio essa ideia, que eu acho que eu nem te falei direito, né? Só te fiz Sim, importante. Assim, Cássio, vamos dialogar com o seguinte. Nós estamos vivendo, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo no mundo que é preciso acontecer alguma desgraça para que as pessoas se posicionem. Então, é um pouco nesse... Aí já tem gente aí te saudando, Cássio. Então, foi bastante nesse sentido. E eu muito incomodado, né? Nós tivemos o assassinato brutal do Floyd lá nos Estados Unidos, mas antes disso nós tivemos vários assassinatos aqui no Brasil. E, infelizmente, eu vou salvar a live, Dani. E, infelizmente, as mortes de pessoas pretas aqui no Brasil não fazem tanto alarde, não provoca tanta indignação mundial. E eu fiquei pensando aí o que é o meu papel aí de educador, né? Falei bastante com os meus alunos, certamente deve ter aluno meu por aí nos acompanhando nessa live ou que vão assistir depois. Eu fiquei muito preocupado com isso, né? Desse lugar que eu estou, o que é meu papel no estudo para não ser protagonista disso, não posso ser protagonista dessa luta, mas eu não preciso ser um escroto idiota que continua fazendo um monte de práticas racistas, às vezes até inconscientemente. Eu acho que nosso papo vai por aí. E aí logo eu já pensei em você, né, para esse momento, te mandei mensagem naquela loucura, ainda mais nesse tempo que a gente está de pandemia, eu não iria para manifestação na rua, sou meio cagão com isso. Eu pensei o que eu podia fazer disso tudo. Eu mandei para você, para conversar com você esse lugar da mulher preta, né, nesse contexto maluco que a gente está. E eu tô aqui numa atitude de aprendizagem mesmo, porque tem um monte de coisa que eu não sei, você sabe disso. E o que eu não sei, eu te mando mensagem do meio da minha aula, eu falo, Cassiano, me socorre aqui. E amanhã, nesse mesmo horário, eu vou dialogar com o nosso querido Thiago Teixeira em outra perspectiva, porque é outro lugar de fala. Então, para a gente começar, para você saudar o povo e logo depois da sua saudação, da sua contextualização, conta para a gente a trajetória dessa mulher preta, mestra em ciências da religião. Bom, boa noite, galera. Eu sou Cassiana Matos, sou uma mulher preta LGBT, sou criada na periferia de Belo Horizonte
E acessei a universidade, tanto a graduação quanto o mestrado, através do sistema de cotas. Então, isso é importante frisar. Estudei escola pública minha vida toda e, através do ProUni, eu pude entrar na PUC e, posteriormente, através da Bolsa CAPES, eu fui para o mestrado. Então, sempre fui uma garota estudiosa, mas sempre da galera, sempre da confusão. E sempre gostei das lutas, da polemização e da discussão das ideias. Então, hoje eu moro com a minha companheira, minha namorada, minha namorada, né? A Dani, e a gente está passando por um processo bem complicado agora devido à pandemia, que tudo mudou na nossa vida, né? Então a gente tem que repensar, e esse lugar também nos fez repensar essa questão da negritude, porque nós somos mulheres pretas e fomos afetadas diretamente por isso. Eu, primeiramente, fui afetada no mercado de trabalho. Então, eu tinha uma estabilidade no mercado de trabalho razoável, e um dos fatores que fez com que eu saísse do lugar onde eu estava trabalhando, que era uma instituição de renome, foi a questão de eu ser uma mulher negra, que não deixou os estereótipos da negritude, os elementos do meu cabelo afro, o meu oclão, a roupa colorida. Eu não deixei isso me intimidar e continuei mantendo o meu look, o meu estilo, e indo para a sala de aula desse jeito que eu estou aqui. E isso incomodou a instituição. Isso incomodou as famílias. Então, a trajetória da mulher negra, além dessa questão do lugar, de se posicionar, das oportunidades, tem o olhar do outro, né? Então, esse olhar do outro tem interferido no mercado de trabalho nos últimos anos. Eu consegui um lugar, uma ascensão, e de repente eu fui barrada. Eu cheguei num ponto que até então a minha família, os iguais a mim da região onde eu vivo, não era comum chegar, e quando eu cheguei, me barraram. Aqui não é o seu lugar. Então a minha trajetória começa aí, de caminhar e de repente ser parada. Cassi, e como que você viu isso? Porque nós, que não somos negros, eu particularmente tenho um pouco de dificuldade de, pelo menos a mim, eu me reconhecer como branco, sobretudo por causa das minhas raízes indígenas, né? Minha bisa era de uma tribo marajoara, eu não tive educação indígena, não tive contato com o povo indígena, né? Mas conta pra gente como foi que você sentiu isso, porque às vezes nós que não somos pretos, e depois eu quero conversar sobre esse termo, preto, negro, não me deixe esquecer. Como que é isso? Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu não queria, mas eu não quis dizer isso. Eu aprendi com a minha terapeuta que entre o que a gente quer dizer e o que a gente disse, existe uma distância e as pessoas só têm acesso ao que a gente disse. Como que você sentiu literalmente na pele isso de que, bom, aqui você não pode se expressar dessa forma? A gente percebe, eu percebo, e na minha conversa com outras pessoas do meu grupo social, outras mulheres negras nesse engajamento, a gente percebe que as falas são sempre assim: mas você podia dar uma alisada nesse cabelo, ele tá chamando muita atenção, mas esse brinco não é muito grande. E quando a gente vê esse tipo de situação numa pessoa branca, isso não é um problema. Então a gente vê essas ações assim, quando é uma branca de dread, ok, mas se é uma preta de dread, ela é suja. Né? O cabelo é trançado, ele é sujo. Então são nos sutis comentários. Você, desde um elogio, você é uma preta linda, você é uma negra linda, que tem que enfatizar a negritude, né? Eu não posso ser uma mulher bonita, eu não posso ser uma mulher linda, eu sou uma negra linda. Mas você é negra, mas você tem uns traços delicados. Você é negra, mas você é estudada, sabe se posicionar. Esse ele deixa claro esse lugar, esse não lugar que, segundo os brancos, a gente ocupa. Não todos, é claro. A gente não pode pegar todo mundo e colocar numa caixinha. Mas a gente sabe que, institucionalmente, há um discurso que às vezes a gente nem percebe. E que existem negros que fazem esse discurso porque foram ensinados. Então, é um processo de reeducação o tempo inteiro. É nesse caminho que a gente segue. Tá, então deixa eu começar aqui com uma das que, para mim, é uma dúvida grande, que às vezes meus alunos me perguntam na sala de aula, e acho que não só por uma questão do lugar de fala, mas sim por lugar de fala, porque não ser uma experiência, mas qual que é essa diferença? Dizer
mulher preta, negra, pelo seguinte, às vezes quando eu uso a expressão mulher preta, por ouvir de vocês, os meus alunos falam, Santos, mas não é ofensivo falar mulher preta? Foi bom, eu os escuto falando isso e me espanta talvez a gente achar que isso é agressivo. Fala um pouquinho disso pra gente. É uma questão muito complexa, né? Tem uma divisão aí de discursos, né, da questão do ser chamado de preto e ser chamado de negro. Então, uma questão mais um termo que não existe um consenso, que somos pretos, somos negros. Em África isso não existe, né? Não existe a raça negra em África. Então, eles são divididos, se entendem por si, né, de acordo com as tribos, são os Yorubá, são as várias tribos. Então, para eles, isso não faz sentido. O processo de colonização que trouxe isso. Então, para colonizar, a gente justifica que o outro é negro. O negro tem a relação com o escravo, com aquele que é inferior, de negroide. Mas não quer dizer, o termo ainda tem uma discussão léxica muito complexa. Eu não costumo levar isso em consideração. Eu me entendo como uma mulher preta, no sentido que você é um homem branco, eu sou uma mulher preta. Mas negra, preto, é uma discussão que se a gente entra nela, a gente vai rodando e não chega em lugar nenhum. Há o discurso, mas há a questão de vamos falar sobre negro, porque os negros foram escravizados, os pretos eram os que eram libertos, mas os Panteras Negras, por exemplo, nos Estados Unidos, o movimento dos Panteras Negras, eles ressignificaram a palavra negro, e o movimento Black Power ele tem uma relação muito forte com a questão do negro, da negritude. Então, a gente fica rodando como se fosse um cachorro correndo atrás do rabo e não chega num consenso. E o limite desse processo todo da negritude está muito mais atrelado a uma questão de classe, e não basta você ser negro, se você é um negro pobre, a coisa muda de figura. Tem a questão também dos seus traços, que aí a gente entraria na discussão do colorismo, que aí cabe outra live para a gente falar do colorismo, porque visto que eu sou uma mulher preta. A minha namorada, por exemplo, não é vista como uma mulher preta porque ela tem a pele clara. Então todo mundo, mas ela não é preta, ela tem a pele clara, mas os traços dela são todos de negros. Então a gente tem que entender. E a gente vive num país extremamente racista. Então, as discussões sempre vão no ponto de tentar embranquecer o que são mais embranquecidos, tá ok, tá fora da negritude. Os que não estão embranquecidos, que têm a pele mais retinta, mais escura, têm os traços mais severos, vão chamar mais atenção, vão incomodar mais. Então, é uma discussão que não vai qualificar, na minha percepção, uma pessoa negra ou preta não faz diferença ao termo. A gente tem que respeitar. E, para mim, o discurso também somos todos humanos não cabe. Porque se fôssemos todos seres humanos, não estaríamos tratados com diferença, né? Então, a gente tem que entender isso. A gente estaria fazendo essa live agora, né? Exatamente. Então, tem muita relação com o meio. Eu não tinha dimensão que é de uma discussão tão ampla, né? Daí o lugar aí mesmo do desconhecedor, talvez porque essas coisas não me afetem de maneira tão direta, mas eu vejo que afeta pessoas que eu amo muito, que fazem parte da minha vida, e por isso que a gente está aqui dialogando. Uma coisa que eu queria comentar contigo foi o seguinte: eu venho de a minha família, o pessoal sempre gostou muito de samba. E uma coisa na escola, a gente ouvir falar de samba e tal, cultura que começa... Bom, eu nunca tinha ouvido falar que começou nos terreiros, até que, isso faz uns 5 anos, talvez, um amigo candomblessista me convidou para ir num terreiro, num samba do Caboclo Pedra Preta. Eu fui, né? Também com a minha curiosidade de pesquisador de religiões. Gente, eu estou vendo aqui que tem muitos comentários. Já a Cássia e eu, a gente dá uma passada nos comentários aí, tá? Uma alegria. Tem muita gente querida, muita gente amada aqui nessa
nessa live. Então, Cássio, e assim, aí que eu fui perceber, depois desse meu contato com amigas e amigos, mais que amigas e amigos, meus irmãos candomblecistas, e quando estou falando de irmãos, isso não é da boca para fora, o quanto a cultura negra, a cultura africana tem uma influência enorme na nossa cultura brasileira, naquilo que nos identifica como brasileiras e brasileiros. Só que, para mim, parece uma esquizoidia, uma esquisitice aí. Por que nós nos orgulhamos tanto do samba e estruturalmente somos tão racistas? Queria que você comentasse um pouco isso. Como que você vive isso, né? O país do samba, mas um país que trata a vida de negras e negros, de pessoas... A música popular, o que nós chamamos de música popular brasileira, que nasce nas periferias, mas que vivemos nessa tragédia desse país tão racista, ainda mais com essa desgraça que está na presidência da República. Muito embora a gente se orgulhe do samba e de outros elementos que a gente não sabe que foram advindos de negros, né? Não veio do processo de escravização, a gente nega, né? Tudo que vem do negro, a gente nega. Então, mesmo que é o samba, a gente, de todas as formas, tenta embranquecer o samba para que ele não pareça tão da senzala, tão negroide, para usar o termo mais adequado. Então, o processo a gente não aceita as nossas raízes. Todo mundo se orgulha de dizer que o avô era europeu. Ai, meu avô veio de Portugal. Ai, o meu avô veio de tal lugar. Mas de onde o meu avô veio? Eu não tenho dado disso. Eu não tenho como buscar as minhas raízes para poder falar que elas são ou boas ou ruins. Então, o processo de escravização fez com que os negros quisessem um pouco apagar a sua origem, porque não sabiam de onde vinham, né, no processo, e foram começando a valorizar elementos brancos, e os brancos apropriaram de elementos negros e foram colocando ali. A gente vê isso nos terreiros de Umbanda em Candomblé hoje em dia, que são espaços que eram para ser majoritariamente negros e não são. São espaços totalmente embranquecidos. Então, hoje você vai numa periferia onde a maioria das pessoas são negras, você vai ver uma maior ascensão do movimento gospel, sobretudo das igrejas evangélicas, com um discurso embranquecido. Você vai na periferia, você vai ver um número reduzido de garotas com cabelo black power, com cabelo assumido. A maioria vai alisar o cabelo e vai tentar elementos de embranquecimento. Por quê? Porque não tem uma história, não sabe de onde veio, não sabe da história da sua família. São poucas famílias que sabem da sua história. A mãe da minha mãe era uma mulher negra, de descendência de escravizados, e ela dizia o tempo inteiro: vocês têm que clarear a família, para vocês não sofrerem. Então minha mãe cresceu ouvindo isso, embora minha mãe tenha casado com um homem negro, meu pai é um negão. Mas o tempo inteiro a gente ouviu que tinha que clarear a família. Minha avó casou com um homem branco, meu avô era branco. E a valorização sempre foi maior da família dele do que da família dela. Sempre o orgulho foi maior de falar sobre a família dele do que da família dela. Porque a família dela não tinha um rastro histórico, não tinha muita coisa para contar, a não ser que vivia na miséria e que ficava no tronco e que foi escravizado. Então, eles não queriam lembrar disso. E isso a gente leva isso para o samba, a gente leva isso para as várias manifestações culturais que a gente sabe que são de origem afro, que foram embranquecidas. E a gente esquece muitas vezes que elas são negras para poder justificar. Então, o Brasil não é um país... Ele é um país totalmente racista. O tempo inteiro você vai ouvir um negro de maneira, talvez, não reflexiva, fazendo um comentário que você fala assim: poxa, você é negro, você está fazendo esse comentário? Você é negro, você está tendo este posicionamento sociopolítico? Mas isso diz muito também de como que a gente aprendeu. A gente tem que se embranquecer. Até os meus 20 anos de idade, eu alisava o cabelo e eu usava um cabelo liso, escova, prancha, cabelo lisão. Eu era irreconhecível. A partir dos meus
Aos 19 eu comecei um processo de reflexão sobre a questão da negritude e daí em diante eu fui começando a mudar até que eu consegui me libertar. Mas eu fazia de tudo para poder me embranquecer e ser aceita, porque senão nenhum garoto ia querer ficar comigo, ninguém ia querer me dar atenção. Eu tinha que ser a gente boa, descolada para ser vista socialmente. Se eu fosse eu mesma autêntica, como eu sou hoje, as pessoas não me aceitavam. Então hoje eu prefiro os poucos amigos que eu tenho do que tentar ser aceita pelos outros e usar artifícios de embranquecimento para ser aceita. Há pouco tempo eu me dei conta que a maior parte das pessoas do meu convívio social são brancas. E vai fazer um ano agora, que foi a primeira vez que eu me sentei numa mesa com colegas que eram todas pessoas negras. E quando eu me vi nessa mesa, sentada, batendo um papo, tomando uma cerveja, eu me assustei. Porque foi a primeira vez que eu saí com colegas, com amigos, que eram todos pessoas negras. Até então eu era a única pessoa negra dos lugares onde eu frequentava. Eu sempre fui a cota. Eu sempre brinquei com a galera assim, eu sou a cota. E talvez isso pelos lugares que eu busquei, a vida acadêmica, a gente sabe que é uma vida majoritariamente branca. Então, na minha sala, eu sempre cumpri a taxa de cota, era eu e no máximo mais 2, 3 pessoas. Então, isso tudo faz com que a gente repense as estruturas sociais. Hoje eu valorizo mais os ambientes negros, mas eu ainda luto para tentar manter uma equidade. Eu não vou me afastar dos meus amigos brancos, mas eu tenho que tentar puxar a galera negra e mostrar que eles são capazes de ocupar outros espaços que foram ditos que não era para ocupar. E foram ditos desde você dar uma volta no shopping, o segurança ele seguir, até você ser impedido de entrar num determinado restaurante porque você não pertence àquele espaço. Então, são pequenas ações que a gente vê no dia a dia e que passam desapercebidas. Que muitas vezes a gente passa, encara e fala, não vou vir mais aqui. E simplesmente aqui não é, aceita que ali não é o seu lugar. E eu passei a não aceitar isso. Todo lugar é meu lugar. Ô, Cassi, e quando você fala isso, e galera, tem muita gente entrando, vamos fazer só uma pausinha pra gente ver quem tá aqui. Claro, vamos ver. Aqui. Nossa, é muita gente. Ó, a Depa, não sei se ainda tá aqui, mas passou por aqui. Adri Macedo, Elisa, lá da minha cidade. A Adri mandou um coraçõezinhos, falando gata demais. Professor Ilan, Joãozinho lá de São Tiago, Rafa, o Tiago tá aqui, Leandro Castro. O professor falou aí para você, o professor Ilan Cassinha, saudade. Tiago mandou coração. Dani mandou salva a live, eu vou salvar. Jader passou por aqui. O John. Dani Souza, linda, tá aí. Dani Souza é meu botão. Eu sei. Henri Cardoso, não estou conseguindo ver aqui. Joãozinho lá de São Tiago de novo. Pedro Caputo, Matheus Pedrini, Ana Fabrícia. Ana Fabrícia é uma pessoa muito legal lá de Oliveira, mulher preta também. Amigona do tempo de Pastoral da Juventude. Leonardo Penchel, meu aluno. Nossa, tem muita gente, muita gente. A nossa Rainha Conga, a Ana Luzia lá de Oliveira. Eu tive e aí entrando, fazendo ponte, Cássio, eu tive uma alegria muito grande no dia de ontem, me colocaram, pessoal de Oliveira, tem gente na Irlanda tentando ajudar, compartilhando a live. Nossa, que coisa boa. Teve um amigo também do Chile que entrou. Que chique. Kaique, um salve aí. Kaique tá pedindo um salve também. Cassi. Kaique Cando. Ótimo. Cassi, então eu ficava pensando o seguinte, eu tive uma alegria muito grande, muito grande, de o pessoal lá de um grupo de cultura afro lá da cidade de Oliveira, só para te situar aí de onde que vem essa minha ligação com Oliveira. A minha família paterna veio a morar em Oliveira, minha família materna também. A minha família materna, de origem pobre, morou muito tempo num bairro majoritariamente de pessoas pretas em Oliveira, que é o pessoal lá do Alto São Sebastião. E olha, a vida é muito doida, porque eu tinha várias amigas e amigos da Pastoral da Juventude lá
pessoal lá do grupo lá do Alto São Sebastião, as famosas Anas, né? Ana Patrícia, Ana Fabrícia, Ana Paula e Ana Luzia. E depois eu vim encontrar a gente aqui, o Washington Camugenan, né? Lá no que nós conhecemos aí por causa da nossa caminhada na luta pelo respeito à diversidade religiosa, que também é lá do Alto, tia Pedrina, que é lá do Alto também, que é lá de... Bom, fiquei conhecendo essa galera. E ontem tive a alegria de ser colocado num grupo de WhatsApp, exatamente desse grupo lá de Oliveira. E eu pensei assim, gente, que doideira, né? Eu, não negro, ser colocado num grupo de cultura afro. Primeiro, fiquei muito feliz, porque acho que ele vai ser um lugar muito grande de aprendizagem. E aí a gente chega aqui já quase no meio disso tudo, que a minha grande interrogação é essa. Sobretudo, eu trouxe uns livros aqui para falar para o pessoal no final, né, umas leituras que me ajudam a pensar e repensar, mas para mim, às vezes, é uma grande incógnita, né? Qual que é o lugar do homem fazendo esse recorte, né? Primeiro que tem duas temáticas, eu tenho aí o privilégio social, infelizmente, esse privilégio social de ser homem. Infelizmente, isso é um privilégio, né? Eu não preciso sair à rua com medo de alguém me estuprar. E não só isso, ou de ser desrespeitado por ser homem. Eu nunca passei por isso, né? Não sei o que é ser desrespeitado pelo meu gênero. Eu não sei o que é isso. E também homem, esse já é um privilégio social, sem falar aí dos outros, classe média, que pôde estudar sem trabalhar, né, que a família sustentou e tal. Então, tem várias coisas aí que são privilégios sociais que eu carrego. E, pessoal, Revolução Popular Brasileira, falando um oi, salve pra galera. Então, eu quero entender isso. Eu, Sanderson, você me conhece bem, aí nós nos conhecemos aí já há um tempo, desde a época que eu estava no mestrado, que você estava na graduação, entrar no mestrado e tal. O que é meu papel no estudo, sabe? Porque como educador também. Qual que é o meu papel? Primeiro, porque eu não tenho como fazer essas experiências de ser mulher preta, eu não sei o que é isso. Eu não sei na pele o que é isso. E tem aí a questão da hipersexualização. Bom, tem uma par de coisa nisso. E essa é a minha grande interrogação. Eu acho que esse é o grande aprendizado para mim nessa live de hoje e que eu gostaria de levar para as pessoas que têm os mesmos ou mais privilégios do que eu. Qual que é o lugar, esse lugar do homem branco na luta antirracista? Bom, Sanderson, eu acho que, em parte, você já cumpre com o seu papel, que é oportunizar o lugar de fala. Então, sempre que você recorre a pessoas que são donas daquele lugar de fala para dizer sobre aquela situação, você já está cumprindo parte do seu papel, que é se calar e ouvir e aprender. Eu acho que é isso que falta. Porque tem aquela síndrome do branco salvador que vai resolver tudo e toma o lugar de fala e quer falar sobre o negro, quer falar pelo, né? Não só sobre, mas pelo negro, pela mulher e assim vai. E a partir do momento que você se cala e fala assim, não, eu não sou o detentor desse saber, peraí que eu vou chamar alguém que sabe. Você já está fazendo o seu papel. E a gente começa nas pequenas ações de ouvir, de aprender, de oportunizar que essas pessoas falem, né? Sempre dar oportunidade para que essas pessoas falem, de permitir que essas pessoas cheguem a espaços que são ditos e conhecidos pelo senso comum, que não é espaço delas. Então, quando você possibilita que essas pessoas cheguem a esses espaços e tenham voz nesses espaços, você está fazendo o seu papel. Porque é muito simples, é muito fácil você, um homem branco, abrir uma live e lotar com 27 pessoas. Com 50, com 100 pessoas. Mas uma pessoa negra não é tão simples assim. Vai ter metade ali, vai ter uma parte de pessoas que vão estar ali e vai ter um festival de gente xingando. Sua macaca, o que você está fazendo aí? Esse cabelo seu ficou horrível e assim vai. Então, você ocupar esse lugar que você tem de poder social
e usá-lo para dar fala ao outro, permitir com que o outro fale, esse que é o papel. Não é tomar o lugar e falar assim, eu tenho mais acesso, eu vou falar por você. Porque muitas vezes eu vejo pessoas que têm um acesso social legal, mas que falam por nós. Eu não preciso que ninguém fale por mim. Eu simplesmente preciso que tenha a oportunidade de falar. Aqui eu estou tendo a oportunidade de falar. Você cumpriu o seu papel de homem branco, que é oportunizar que o outro fale sobre o seu lugar. Só quem pode falar sobre mulher negra é só uma mulher negra. Então, acho que o caminho é esse, oportunizar. O lugar de fala é um caminho que ele não tem erro. Acho que a melhor receita de papel do homem branco na sociedade é oportunizar um lugar de fala. Sempre nesse caminho a gente chega lá, que é o que mais falta na nossa sociedade. Uma coisa que me deixa muito feliz nisso, Cassi, é ver aqui, eu não posso deixar de falar um negócio desse, um aluno meu, João Pedro, cadê um comentário dele aqui, foi tipo, Sanderson, salve essa live no IGTV, por favor. É claro, então, porque eu vejo que a galera, eu fico muito, eu sou meio suspeito de falar dos meus meninos, que sou muito orgulhoso deles, de ver uma coisa dessa, sabe? E acho que a gente tem que fazer isso. Eu tento, como intelectual, no meu trabalho intelectual, na minha produção intelectual, vez ou outra, eu tenho que escrever sobre um lugar de fala que não é o meu. Sim. Intelectual. O que eu tento fazer é aquilo, né? Às vezes estou no meio da aula, meus alunos me fazem uma pergunta, eu falo assim, gente, mas eu não sei responder. Né? E vira e mexe para você, para o Thiago, para o Washington. Quando eu estou escrevendo aqui, eu nem sabia que o meu papel era esse. Né? Fico feliz de estar, pelo menos, tentando fazer a coisa certa, meio intuitivamente. Escrevendo, estou trabalhando em umas obras didáticas. Então, tem coisa... E, gente, isso me deixa muito assustado, porque na pesquisa, na área de religiões, na nossa área, Cássia, que é das ciências da religião, nós quase não temos produção que, de fato, fale das práticas dos terreiros, das práticas indígenas, também não tem nada. Então, tipo assim, na escassez de material, eu tenho que correr e mandar o Washington, me salve, filho. Por que disso? Como aquilo, né? Porque eu acho que a academia ela é muito racista. E não o que me deixa mais doido é que não se reconhece como, né? Sobretudo a pós-graduação, ela se baseia muito na meritocracia, né? Então, se você chegou a tal colocação, você tem bolsa, senão você não tem. Você tem que ver se alguém... se você tem um orientador que está a fim de orientar a sua pesquisa, se está a fim de gastar tempo, para não dizer perder tempo com a sua pesquisa. E como a academia já é racista, estruturalmente racista, acho que dificilmente nós vamos encontrar aí orientadores dispostos a trabalhar com uma temática que saia dessa caixinha intelectual branca. Né? Não sei se... E aí eu queria te perguntar exatamente disso. Dessa trajetória que você começou a trabalhar no início, mas dessa trajetória profissional de mulher preta, de intelectual preta, quais foram as dificuldades que você encontrou no dia a dia na vida da vida acadêmica, de como que as pessoas te viam? Você e eu, nós estudamos numa universidade que a grande maioria das pessoas é de classe média, porque tem que ter grana para pagar aquele negócio, né? E muita grana. E como que foi isso, Cassiana? Bom, eu já fui convidada para entrar no teatro lá, para fazer eu ia apresentar um trabalho e eu estava entrando para apresentar e o segurança falou, não, você não entra por aqui, você entra por trás. Mas por quê? Não, entrada de serviço. Eu falei, mas eu que vou apresentar. Eu já passei por isso na PUC. De segurança, perguntar o que eu estava carregando, às vezes um dia que estava cheio de livro, com mochila e sacola de livro no mestrado. O que você está carregando nessa sacola? Segurança olhar a minha sacola. Então são situações assim que a galera passava vendendo o que fosse, né? Os baseados e tal, mas estava ok. A minha sacola era incômoda. Então, assim, de professor fazer piadinha em sala, na graduação.
que ali não era o lugar, que a universidade estava se acabando, com aquele tipo de gente frequentando ali. Então, são situações, assim, muito sutis. Eu tive sorte, por exemplo, no final da graduação, para fazer o TCC e na pós-graduação, de ter encontrado o orientador, embora seja um homem branco, mas de um coração imenso e que consiga ver, né, o potencial e entender, né? Flávio Terra, amorzinho, e me acompanhou e eu sempre colocava para ele essas situações. Num primeiro momento ele não entendia muito bem, e a gente foi se aproximando e eu fui mostrando para ele as dificuldades que eu tinha por ser uma mulher preta. Que eu não tinha voz muitas vezes, simplesmente por ser mulher, em primeiro lugar, e posteriormente por ser negra. Então tinha duas barreiras que me impediam de chegar a certos espaços, de galgar certos caminhos. Ele sempre como um meio paizão, ajudando e puxando, vamos caminhando, e você é capaz. Eu entrei num processo depressivo durante o mestrado, então fiquei mal, não conseguia nem chegar na universidade, e tudo em decorrência desses processos de reconhecimento. Porque eu não entendia que aquilo ali era o meu lugar, que o tempo inteiro o lugar nega você, o lugar te expulsa. E são processos, e a gente, devagar, com muita terapia, a gente supera, mas sozinha a gente não consegue. A gente precisa de muita terapia. Esse aí vai ficar mais um tempinho. Mas a gente tem que ir junto, devagar, com a ajuda dos amigos, com muita terapia e acreditando em si. Se eu tivesse usado as táticas básicas de embranquecimento, voltado a alisar meu cabelo, tentado buscar roupas discretas que não me chamassem tanta atenção nesses espaços, que eu passasse ali desapercebida, passasse como uma afrobege, né? E não como uma mulher negra de presença, talvez teria sido mais fácil. Talvez eu acho que eu teria alcançado mais espaços, porque potencial eu tenho, mas eu decidi não abrir mão dos elementos da minha origem, de valorizar mesmo a minha ancestralidade. E eu optei por isso. E nessa opção a gente tem os ônus e bônus, mas eu sou feliz nisso. E eu acho que muitas pessoas, isso é importante. Eu, como educadora, como professora, isso é muito importante para a molecada. Eu vejo que a molecada me segue, me acompanha, e às vezes eu não estou em sala de aula no momento, mas eles me acompanham, me seguem, me mandam mensagem perguntando as coisas, tirando dúvida. E eu sei que a minha forma de resistência, sobretudo no campo estético, que é de chamar a atenção, de estar com uma camisa coloridona, de piercing, com cabelo afro, um oclão, isso chama atenção, isso faz com que eles repensem. Eu já tive várias alunas que deixaram de alisar o cabelo depois que foram minhas alunas. Então é um processo mesmo, né, de formiguinha. A gente vai conseguindo que outros negros se enxerguem como tal e se amem como negros, né? E acho que o caminho é esse. Também. E aí também as meninas estão tendo representatividade, que acho que isso é tema ainda para uma outra conversa. Vamos ver o que a galera está falando aqui. Elisa, claro. de São Tiago, grande educadora também. Elisa falando da importância das reflexões. Angélica falando, concorda, reconhecer o lugar de fala é o mais importante, um grande começo. Alguém falou lindos, maravilhosos. Obrigado. Cassi, maravilhosa. Agora uma pergunta aqui da Thaís. Cassi, qual é o papel das escolas nessa... Eu vou fazer o bloco de perguntas, que aí você vai... Ótimo. Que é o nosso tempo, nós temos 20 minutos ainda, e não me deixe esquecer que a gente tem que falar das máscaras. Claro! Não podemos esquecer das máscaras. Não podemos! Cassi, qual é... Então, a Thaís está perguntando. Qual é o lugar das escolas nessa luta de dar lugar de fala, como que as escolas particulares, principalmente, podem abrir mais esse espaço. O João, meu aluno, pergunta pede dicas de literatura negra. Eu não consigo identificar quem é, porque tá petitinho, eu tô sem óculos. Uma pergunta também, como eu posso ajudar a dar mais voz para vocês? Eu venho repassando vídeos de pessoas negras
falando sobre vivência e cultura, mas queria saber se tem mais formas de ajudar. Peraí, deixa eu ver se tem mais coisa aqui. O professor Ilan, em escola de ensino básico, temos dificuldade em encontrar pessoas para apresentar suas vivências aos estudantes. Tento levar escritores e palestrantes negros para introduzir a vivência racial. Depois tem outros. O Flávio mandou olhinhos de coração. Ângelo, você nunca vai passar desapercebida. Você é a Dani, linda, você é presença, resiste. Deixa eu ver mais o que tem. Cassinha, amo te ouvir. A Thalita falou. Flávio, um orgulho, o caminho da Cassiana, força na luta, beijos para vocês. Então, Cássio, esse bloco de coisas que a galera tá falando aí traz mais conhecimento para a gente, por favor. Pontuando o que Thaís colocou do lugar das escolas, sobretudo particulares, eu acho que é um espaço ainda muito delicado, que ainda há uma resistência muito grande à questão da negritude. A gente percebe poucos alunos negros nesses espaços, e esses alunos negros, a maioria é embranquecido. Se chega uma garota com cabelo black, se chega um garoto com seu black power, a escola vai... Muitas escolas vão, de alguma forma, convidá-los a prender o cabelo, convidá-los a ter um cabelo mais social, mais respeitável, que ali não é um ambiente para isso. A gente tem relatos disso na mídia, né? Então, eu acho que o caminho é de reconhecer desse lugar do homem branco aí, de um modo geral, de oportunizar e dar lugar de fala. Mas é um caminho longo e cansativo, porque a gente sabe que a rede particular, sobretudo, vamos falar de Belo Horizonte, que é uma cidade conservadora, né? BH é bem conservadora, tem muito ainda a aprender, a ouvir, porque eles não sabem ouvir, né? Eles só querem falar. É o lugar pleno do homem branco, classe média alta. Então, a referência de pessoa negra que ele tem é da empregada doméstica. E, de repente, a pessoa negra de referência do filho não é mais a empregada doméstica, é uma professora? Como assim? É uma professora que o filho é apaixonado com ela, que ele chega em casa falando da professora, falando dos brincos da professora, falando da aula maravilhosa, e falando que a professora disse que todo mundo tem que ser respeitado, que a empregada também é gente, que ele precisa saber sobre a família da empregada. E como assim? A empregada é empregada, né? A empregada é um bem de família. Ela é quase da família, mas ela só fica lá no quartinho, e do quartinho para casa dela, e eu não sei nem o nome dos filhos dela. Eu sou filha de empregada doméstica. E eu passei por isso. Sempre fui a filha da empregada. E quando eu entrei na universidade, uma das patroas da minha mãe me falou: mas como assim na PUC? Vocês não têm grana para bancar a PUC, ela não vai dar conta de estudar lá. Então, são pequenas situações que mostram que o lugar, né, sempre tenta manter essa classe média alta branca, brasileira, mineira, belo-horizontina, para falar do nosso lugar aqui social, é de manter, como se diz, a senzala na senzala e a casa grande aqui em cima. Não vamos misturar. E quando eu, uma mulher negra de presença, chego num lugar que não é para uma mulher negra, como professora numa rede particular, por exemplo, como professora numa universidade, é um problema. Eu não sou mais... Quem que vai cobrir minha mãe quando minha mãe não puder trabalhar mais na casa da madame? Era quase certo. A empregada ia embora, ela aposentava, a filha dela ia assumir o lugar naquela casa. Então, eu quebrei isso. Eu não tenho como eu assumir o lugar da minha mãe, porque eu estudei, eu sei me posicionar, eu questiono. Isso é um grande problema para esses brancos que não querem esse lugar. Não todos, tem outros que não pensam assim, mas tem uma grande maioria que se incomoda com isso. Então, acho que na escola pública, na particular, sobretudo, o caminho ainda é lento. A gente tem que ocupar. A gente ocupa, incomoda. Eu fiz o meu trabalho, ocupei, incomodei e muito. Vamos ocupar outros espaços e incomodar, e plantamos sementes. Quem sabe
a gente encontra alguém que saiba semear melhor, quem sabe a gente encontra um terreno fértil para que a coisa funcione. Mas é devagarzinho, eu acho que a gente está no caminho. A gente deu um retrocesso grande, né? A gente retrocedeu um pouco no último ano, mas a gente vai caminhando. Eu acho que a gente consegue ainda uma discussão, uma conversa legal sobre isso. Cassi, eu fico... Nossa, quando você fala uns trem desse, eu vejo um menino igual o João Pedro Fissantes, não salva isso. Acho que a gente está... Eu acho que essa geração desses meninos, eles têm eu acho que existe uma certa consciência um pouco maior do que a minha geração, né, que é mais antiga do que a sua. Eu olho com muito, mas eu então olho com muita esperança, sabe? Quando eu vejo alunos meus aparecendo por aqui, uns que perguntaram quando vai ser a live e tal, mas tem mais perguntas aqui. Vamos lá. A Dé, gente, para quem não sabe, é a nossa designer da revista Censo. Dé falando, estou amando vocês. Dé, muito amor envolvido. Gláucia mandou coraçõezinhos. Rayane mandou. Thaís mandou coraçõezinhos. O professor Ilan lembra do filme Que Horas Ela Volta. O Mário, aluno meu também, acenou para nós aqui. Aí pergunta da Ângela: como ajudar a combater o racismo estrutural sem ter esse lugar de fala? A Dani comenta que filhos de empregada eram herança da Casa Grande. Uma pergunta que, Cassi, você dá aula, em qual faculdade você dá aula? Como mulher branca, acho necessário e iria amar ter uma professora como você. Rayane, de novo, nas escolas deveriam inserir, educar e ensinar todos a combater o racismo. Rayane, a gente tenta, viu? Gláucia, temos que aumentar a plantação dessas sementes. Rayane, mas isso só de lembrar que passei por essa situação onde professores separavam negros e brancos, eu me sinto muito mal. Caramba! Comente aí, fala aí sua, menina. É complicado. Bom, sobre a universidade, no momento eu estou na pista para negócio, né? Não estou trabalhando no momento. Com essa pandemia, eu já estava desempregada antes da pandemia, com a pandemia a coisa ferrou tudo, então eu estou paradinha. A questão do como pessoa branca, sem roubar o lugar de fala, usar esses recursos, eu acho que é apresentando para a galera filmes, literatura, colocando... Hoje em dia está muito fácil, você coloca no YouTube, a galera segue canais no Instagram, no Facebook, pode acessar e assistir. A maioria dos canais tem uma interação legal, você consegue conversar com as pessoas. Tá eu aqui disponível, pode bater papo, pode me chamar lá no Insta e a gente bate um papo e troca uma ideia. Mas eu acho que o ponto principal é permitir que o outro fale. Então, como que você pode fazer? Permitindo que outras pessoas falem. Às vezes você não sabe, mas você tem uma vizinha sua, ela é doméstica, mas ela sabe, ela entende da vivência dela e da dor dela. Leva ela para sua sala de aula para ela falar. É uma experiência muito louca, porque ouvir o outro, né? A escuta, ela gera muito aprendizado, né? A escrevivência, peça para o outro escrever ali uma carta contando da vivência dele, se você não pode levá-lo para a sala de aula. Mas eu acho que o caminho é esse, a gente ouvir. A gente tem uma dificuldade imensa de ouvir o outro, de permitir que o outro fale. E eu acho que na pandemia é um momento da gente pensar um pouco nisso. A gente ficou tão sozinho, tão isolado, que a gente começou a brigar com as nossas próprias vozes, né? A gente tem os conteúdos na rede, mas e o que você está fazendo com esse conteúdo? Como que você está digerindo isso? Vamos ouvir. É necessário ouvir. Porque é incômodo. Às vezes a gente sai, as pessoas negras, como eu, saem como raivosas. Ai, tudo se apela, tudo é racismo, você tá uma preta raivosa. Mas por que é tão difícil ouvir que
você está fazendo merda e que aí não é o caminho? Por que que sempre a culpa recai sobre nós? Então vamos ouvir. Eu acho que o caminho é ouvir e dar voz. Dar voz. Seguindo canais no YouTube, no Instagram, acompanhando os vídeos, seguindo essas pessoas, porque a gente só tem uma visão do mundo. Tem uma escritora africana, a Chimamanda, eu não sei pronunciar bem o nome, ela fala sobre a questão da história, do problema da história única, né? Que a visão que nós temos, por exemplo, do continente africano é que é fome e leões matando veados. E girafa e elefante. A gente não tem uma visão de uma evolução. A gente não tem uma visão de uma diversidade. Então, quando a gente ouve outras versões, quando a gente ouve o outro lado da história, a gente consegue entender. Desde quando a gente ouve o outro lado da história de um jovem que mora numa periferia, que por oportunidades ele teve que acabar entrando no tráfico para sobreviver, e às vezes a gente não ouve essa história dele, você só ouve que ele é bandido, que ele é vagabundo, que ele tinha outra escolha, às vezes não teve. Existem tantos como eu, de onde eu vim, mas eu consegui chegar, mas eu não sou a regra, eu sou a exceção. Ah, mas tem Thaís Araújo, mas tem Lázaro, mas eles são exceção, eles não são regra. Aí que está a questão, porque a gente tem tratado os negros que chegaram a alguns lugares ditos de destaque, que para mim não é destaque nenhum, que é o meu lugar, que é o lugar deles, e todos tínhamos que ter oportunidade de chegar a esses lugares, como, deu sorte, se esforçou mais. Não. Eu tive uma sorte de encontrar pessoas certas no caminho, de ter uma família que me apoia, de ter pessoas próximas, mas um vacilo que eu der, eu não tem vez para mim. Não tem uma segunda chance para mim. Então, eu sou uma exceção no meio dos meus. Eu sou uma exceção. Eu, às vezes, me pergunto o que eu tenho um diploma de mestrado e, ultimamente, no último ano, ele não me serviu de nada. Eu tenho me feito esse questionamento. Porque, às vezes, as pessoas... Eu sei que o meu critério de escolha numa entrevista é a minha negritude. E que isso me barra muitas vezes. Então, são elementos muito delicados que é dolorido ter consciência disso, é sofrido, faz com que a gente chegue em casa à noite, que a gente deite sobre o travesseiro e chore, e se frustre e entre num quadro depressivo, de angústia, porque você sabe que você não é permitido, não é aceito, simplesmente por quem você é. E isso é muito triste. Então, enquanto as pessoas continuarem excluindo as outras pelo que elas são, pela cor da pele, pelo jeito de vestir, ou pela uma tatuagem, ou pela barba, ou o cabelo, a gente vai continuar nesse caminho. Porque não é problema um branco ser tatuado, não é um problema um branco ter o cabelo grande, não é um problema um branco ter um óculos exótico, chamativo. Mas um negro é. Então, são pequenos detalhes que a gente às vezes passa desapercebido no nosso dia a dia, porque é tão natural, é tão corriqueiro que é comum, né? É simples, é fácil. Eu não percebo como uma ação racista, né? Como uma ação discriminatória, porque é comum, sempre foi assim. Aquele espírito de Gabriela, de Jorge Amado. Eu nasci assim e vou morrer assim. Então eu nasci com pensamento racista e vou morrer com pensamento racista. E a gente tem que fazer um exercício de reflexão, de mudança. E a mudança, ela é dolorosa. Mudar não é fácil. Pergunte às mulheres no salão de beleza. É dolorido. Então, né, é um processo lento. Cassi, caminhando aqui para o finalzinho, deixa eu só ver aqui, que agora só vai dar tempo dos comentários. Vamos fazer isso mais vezes. Para mim está sendo Sim, claro. Muito legal a interatividade. Eu não esperava que fosse tanta gente assim. Também aqui, não estou assim emocionada. Eu também. Aqui, Rap Oliveira, enquanto um de nós é escravo, nenhum de nós é livre. Djonga cita em eterno, isso tem que mudar. Sim. Moçada, a Thaís está aconselhando, exijam das escolas particulares de vocês a contratação de professores negros. Elisa falando que fala maravilhosa. É aluna minha, porque citou aqui o nome do colégio, falou que vai
pedir que implementem conteúdo sobre africanos. Na minha disciplina de formação humana cristã, segundo ano do ensino médio, na segunda etapa, a gente trata de raízes religiosas brasileiras. Então, se for minha aluna, pode ficar tranquila que nós vamos ver isso. Que é o momento que, às vezes, eu ligo para a Cassiana no meio da aula, tiro ela da cama no meio da manhã. Cassiana, como é que me ajuda a resolver? Me ajuda! Alguém, essa mesma aluna diz que ama a Chimamanda. Professor Ilan, as histórias dela são difíceis de digerir, é a realidade sendo apresentada sem dó. Impossível ler e não sair diferente com a Chimamanda. Essa aluna, acho que a literatura é impressionante, concorda. Thaís, e tem as brasileiras maravilhosas na literatura, Conceição Evaristo, Carolina de Jesus. Sim. Professor Ilan, os contos do livro No Seu Pescoço, acho que o nome é esse, são leituras que precisam ser feitas em partes para um melhor aproveitamento. A Dé, mais e mais, queremos muito mais. Então, Cassi, eu vou deixar que você encerre a live. Eu só quero falar uma coisa antes, que partindo aqui o Rodrigo falando tem que parar com esse racismo, o Deise apareceu aqui. Nós, na Pastoral da Juventude, eu venho de uma caminhada de Pastoral da Juventude. Bianca Patrocínio. Então, eu venho de aluna, ou João, outras vezes, pessoal, bom saber que a gente vai estudar isso, vamos sim. Mas o que eu tenho orgulho de ser de vir da Pastoral da Juventude, Elisa, que me acolheu de maneira tão generosa, Elisa que está aqui com a gente na PJ, a gente fez muita coisa na PJ, as Anas lá em Oliveira, então trago muito isso da minha caminhada de PJ, uma das músicas que alguns grupos conservadores na Igreja Católica mais nos criticam, uma música chamada Negro Nagô. E eu vou deixar que você encerre. Não deixa de falar da máscara, tá? Claro. A última estrofe dessa música que para nós na PJ é tão fácil. Vou botar fogo no engenho aonde o negro apanhou. O negro é gente como o outro, quer ter carinho e quer amor. Então, acho que é isso. Vamos botar fogo no engenho. O que depender de mim, nós estamos aqui com a gasolina. Bora, demorou! Galera, só agradecer esse compartilhamento, essa troca de ideias. Eu acho que isso é muito importante. Sanderson, obrigada. É um prazer a gente conversar, a gente refletir, né? Ruminar essas ideias, que eu acho que o caminho é esse. Aí a gente está atingindo uma molecada legal, que é a mudança, é a potência de pensamento do futuro e plantando sementes, né? A gente plantou algumas sementinhas aí nos corações. Eu acho que a gente vai conseguir repensar e refletir muita coisa. Eu acho que incomodei muita gente. E eu acho que o meu papel como educador é incomodar, né? Piaget fala que se não há um incômodo ali, uma dor, um sentir ali, não vai fazer diferença, não gera aprendizado. Se não há emoção, não gera aprendizado. Então, se eu causei esse incômodo, essa dorzinha, essa emoção, se doeu o seu cotovelo, se doeu aí o seu ego, é porque gerou um aprendizado. Você aprendeu alguma coisa. E, galera, eu tô parada, tô na pista para negócio e nessa vida de estar na pista para negócio, eu estou produzindo máscaras junto com a minha esposa. Então, deixa eu mostrar as minhas mascarazinhas lindas. Deixa eu pôr uma aqui para vocês verem. Maravilhosa! A gente tem 2 minutos. Corre, Cassiana. Enquanto a Cassiana foi pegar a máscara, às 18 horas, a gente está aqui com o Thiago Teixeira. Vai, Cássio. Olha lá, ó. Poderosa máscaras em tecido africano, tá? Porta-filtro, tem o modelo anatômico, 12 pilé, baratinha, ajuda a tia. Encomendas, chama a gente aí. Lindas. Tiago é meu cliente, Santos é meu cliente, amor demais. E onde que tem que ir para conseguir essa máscara? Vai no meu Instagram, Cassinha Matos, e me chama lá. Só seguir Cassinha Matos e a gente vai conversando. Dúvidas aí, só chamar que a gente troca ideia sobre todos os assuntos. Galera, então, obrigada. Eu que agradeço demais, Cássio, pelo papo. E, galera, todos vocês estiveram aqui com a gente. Teve muito mais gente que eu imaginava. Muito, 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 muito obrigado. Alunas, alunos, amigos, pessoas que eu nem conheço, pessoal de Oliveira, de São Tiago,
que são as minhas. Eu tenho 2 terras natais, né? Oliveira e São Tiago. É... Gente, é isso. Amanhã estamos aqui com o Thiago. Vamos fazer isso mais vezes, não só aqui, mas também lá no perfil da revista Censo. Depois dá uma corrida lá, lá tem muita coisa legal, que é a revista que nós trabalhamos juntos para poder divulgar. Aí tem 20 segundos. Beijo, povo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Cassi. Muito, muito, muito obrigado. Falou, galera.